Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas, muito bem-vindes. Eu sou Mestre Cruel, ou Renan, como você preferir. Está começando o seu, o meu, o nosso Confissões Consentidas, o podcast da comunidade fetichista para o mundo. Eu sou um homem branco, cisgênero de 33 anos, cabelo castanho, um pouco gordinho. Estou usando hoje uma camisa preta com detalhes em azul de couro e estou hoje na minha frente com esse maravilhoso Dani. Seja muito bem-vinde. Ai, obrigado pelo convite. Tô amando estar aqui presente e a gente conversar bastante. Eu sou Dani, pessoa trans não binária, sou uma pessoa com deficiência e também sou uma pessoa não branca judia. E hoje você está com esse harness lindíssimo de corda. Sim. É isso, muito bem. Seja bem-vinde. Baby, nós vamos começar com a nossa pergunta disparadora, que é: se eu fosse buscar o seu nome no Wikipedia, o que eu ia ler? E com isso eu quero saber onde você nasceu, como é que foi a sua infância, sua adolescência, como é que você se encontrou dentro da sua sexualidade, dentro do fetichismo, os caminhos que te trouxeram até esta mesa hoje, nesse lugar. Além do convite e tudo mais que fui eu que fiz, mas essa parte, né, você não chegou aqui de paraquedas. Então, o microfone é seu. Uau, Wikipedia. Exato. Eu imagino que se tiver um perfil do Wikipedia, eu gostaria muito que eu aparecesse como artista visual, mais centrado em fotografia, mas também sou uma pessoa que gosta muito de se espalhar por artes visuais em geral, mas também ilustração e design. Uhum. Mas principalmente a fotografia, por onde eu andei, pelos espaços que eu andei, e fotografei e estive presente com o meu voyeurismo safadinho. Você acha que a fotografia é um pouco o seu lado voyeur, assim, falando? Ai, com certeza, com certeza. Desde muito cedo, na minha vida, o voyeurismo sempre teve muito presente. E aí, quando vê a fotografia, e assim, se fala muito em voyeurismo de forma técnica, mas para mim é bem literal às vezes também. Então, muito do meu olhar eu brinco que é uma fotografia participante, né? Porque é um olhar que tá ali sentindo junto, que tá sentindo um tesão junto pela cena, ou pela prática, ou pela atividade. Não é um olhar pela janela de alguém que tá olhando só pela janela, é alguém que tá ali participando mesmo, ativa ou passivamente. Exatamente, né? Não é só uma pira estética, é uma coisa que eu tô ali presente de alguma forma, e o meu voyeurismo não é um voyeurismo de invasão, é um voyeurismo que eu peço consenso, consensualidade. Claro, afinal de contas, o nosso Confissões Consentidas é sobre isso. É. Você nasceu em São Paulo ou não sei? Eu nasci em Santos. Em Santos? Sim. Você é um caiçarinho. Caiçarinho. Uhum. E aí, a vida inteira você morou lá ou você veio para São Paulo em algum momento? Eu morei lá até os 20 anos. E aí, depois eu entrei para a faculdade, para a Unifesp, para a faculdade de História. E aí eu vim para Guarulhos, morei em algumas repúblicas estudantes. E aí, numa delas, eu vim para São Paulo. E aí, mais ou menos na época da pós-graduação, eu fiquei mesmo. Você é historiador? Sou historiador. Sou mestre em História. Mestre em História, que legal. Sim. Qual que é a sua ênfase de trabalho? Eu estudo cultura e patrimônio. Olha só. Sim. Que interessante. Interessantíssimo, interessantíssimo. E como era Dani adolescente, assim? Dani adolescente era bastante religioso. Vim de um lar muito cristão, muito cristianizado, e que me reprimia muito forte. Seu lado judaico? Porque minha família, apesar de ter origem étnica judaica, ela é uma mistura de várias outras. Eu achei que você tinha nascido realmente num... Minha mãe é uma mulher preta e meu pai é um homem branco, sei lá, não branco judaico. E a mistura que caracterizou a minha vida, assim, né? E
apesar disso, a prática religiosa era, em sua maioria, cristã, né? Mas era uma mistura de alguns conceitos judaicos também envolvidos, mas chegava a frequentar a igreja ou sinagoga ou não? frequentava a igreja. Católica? Não. É um... Como explicar? É um conceito mais messiânico de igreja, sabe? É aquelas igrejas messiânicas que judeus participam, inclusive. Ah, interessante. É. E aí, essa paixão pela história começou em que momento da sua vida, assim? Foi nesse lugar, assim, foi dentro da igreja mesmo que eu sonhava muito ser missionário. É incrível, né? Minha vida deu uma guinada, mas enfim. Sonhava muito em ser missionário e ir para a China, falar de Deus para as pessoas. E Pra China? Por que pra China? eu amava a cultura chinesa. Uhum. Ainda amo muito a cultura asiática. Mas, de uma forma geral, assim, eu queria muito aprender história, antropologia, ciências sociais, porque isso me aproximaria das pessoas. Uhum. E aí, quando eu entrei na faculdade, eu larguei a religião. Eu entrei nas humanidades e eu larguei a religião. Comecei a questionar isso e também me descobri pansexual na mesma época. Entendi. E aí essa largada da religião tem um impacto direto na sua formação familiar também, imagino. Tem. Meus pais me apoiaram para estar na universidade, mas em um certo momento nós tivemos alguns conflitos, principalmente pela visão religiosa deles, Uhum. e que batia de frente com o fato de eu ser LGBT. Uhum. E também com o moralismo. Um moralismo muito grande, muito difícil de lidar. Então, eu tive alguns conflitos com a minha família. Até hoje eles perduram. Sim. De forma que eu formei família aqui em São Paulo, né? Pessoas que são da minha comunidade, A com família quem que eu a gente habito. escolhe, que nos quer bem, né? Isso. É um pouco isso. Eu dependo mais delas do que minha família de sangue, com certeza. Justo. E em que momento você se entende enquanto uma pessoa LGBT nesse momento, assim? Eu fico imaginando, não te interrompendo, um menino dividido entre a cruz e a espada, de certo modo, certo? Sim, bastante. Eu lembro que, sei lá, meu último dia na igreja foi uma palestra que o pastor deu, que ele simplesmente falou que os meninos estavam se feminilizando. E aí ele usou um exemplo de um menino com a calça dobrada, com short dobrado, com mangas e uma bolsinha, e eu tava exatamente assim. Aí eu falei, ok, acho que esse não é o meu lugar. Você tá falando de mim? E aí, foi tipo, não aguento mais isso. Eu tinha um amigo também que ele é homossexual e ele também saiu na mesma época e a gente ficou se fortalecendo nessa época, porque foi bem difícil, mas é isso. Fui encontrando pessoas na universidade. Inclusive, nesse meio tempo, eu comecei a militar na LSR, Liberdade, Socialismo e Revolução. E eu entrei em contato com muita gente LGBT lá dentro. Uhum. Que era uma vertente do PSOL, né? Uma linha independente, porém ligada ao PSOL. Uhum. É na faculdade que você descobre a sua identidade. Sim. Antes disso, você não fazia a menor ideia do que era ser uma pessoa não binária? Não, eu sabia. Uhum. Eu sempre soube, na verdade. Não, isso sim. A minha pergunta é no sentido de saber que tem nome, saber que tem outras pessoas que também são. Isso. É só na faculdade que você vai ter contato com essas pessoas. Isso, exatamente. Eu fui entrar em contato, e o entrar em contato fez com que aquilo aflorasse, saísse para fora. Porque antes eu sabia que era, eu sabia que eu não era um homem, mas eu sabia também que, vou reprimir isso, né? E aí, em alguns momentos da universidade, eu tive esse
desencaixe com tudo aquilo que eu tinha vivido. Uhum. E aí eu vou respeitar quem eu sou. E aí eu lembrei de várias situações do passado que me levaram a perceber que, na real, não, pô, sempre tava ali, a sementinha tava ali. Não vou dizer que eu nasci, né? Assim, mas tava ali, a sementinha, tava germinando muito bem ali. Entendi. Vamos falar um pouco sobre sexualidade. Sobre sexualidade no sentido mais sexo mesmo da coisa. Assim. Em que momento da sua vida isso aflora em você? E em que lugar o fetiche entra dentro dessa história? Uau. Então, o espaço religioso, ele, apesar de ser muito reprimido, ele também traz outras coisas. E eu acho que um pouco do fetichismo nasceu ali. A ideia da liturgia. A ideia da liturgia. Culto, sim. A doutrina, né? Mas você sabe que eu entrevistei o Rod recentemente. Eu, honestamente, não sei se vocês já viram o episódio dele ou se vocês vão ver ainda. Não sei como é que tá essa coisa, mas eu entrevistei o Rod. E o Rod é anglicano também. Ele fez teologia e tudo mais. E ele falou sobre isso, assim. Claramente, o tesão em ser submisso tá no lugar do estudo da religião também. Assim. Sim. Tinha uma coisa que eu fazia que era, em jejum, orar para Deus de joelhos no chão. Uhum. E essa era uma prática, assim, considerada uma prática muito fiel, assim, muito... Nossa, cara, que fervoroso, né? Mas eu tirava uma panca, tirava uma pira bem sexual disso, com certeza. Não tenho dúvidas. Mas, assim, o lance foi que eu conheci pessoas. Tinha uma pessoa que era filha do líder da igreja e eu tive algumas práticas, digamos assim, um pouco fetichistas. Meu Deus, você é aquela música do Son of a Preacher Man. Sabe? Eu não conheço. Não, eu vou te mandar depois. Várias pessoas cantaram, mas a Liza canta, assim, que é o The only one who can ever teach me was the son of a preacher man. Assim. Sim, exatamente. Que ela conta que o pastor tava dentro da casa pregando pra mãe e o filho tava ensinando as coisas pra ela atrás no fundo da casa. Assim. É bem assim. Eu passava, às vezes, 3 dias... Porque meu pai e o pai dele trabalhavam juntos. E aí, às vezes, eu passava 3 dias na casa dele. E aí, às vezes que eu passava na casa dele, a gente fazia brincadeiras que, pra mim, são completamente fetichistas. A gente tá expondo aqui um pouco. Tá tudo bem? Tá assim? tudo bem, tá tudo bem. Se ele vê... Nunca falei assim, né? Não, mas assim, se ele vê esse episódio, assim... Não, é só não citar nome. Não, sim, mas meu receio é isso. Alguém... pastor e faz uma conexão mais rápida. Não, assim. não foi de pastor. Ah, tá, tudo bem. Mas pessoa foi da igreja. Uma pessoa ali. importante da igreja. Entendi, beleza, tá tudo bem. Porque a gente começou a falar, eu falei, meu Deus, a pessoa, se essa pessoa assiste e todo mundo descobre e expõe alguém assim aleatoriamente. Não. E aí, na faculdade, chega o BDSM e o fetichismo na sua vida? Ou foi antes? Aí é que eu te falo. Não, mas assim, isso tinha nome já? Você já sabia o que era? Não tinha nome, mas eu sabia que eu gostava muito de, sei lá, roupa molhada, cheiro de roupa, cheirava a roupa dele, enfim, gostava de pés, eu sabia que eu gostava de pés, sempre foi muito forte isso. Mas realmente, assim, né... Lava-pés da Paixão de Cristo era uma coisa... Nossa, total. Eu fui Jesus numa peça, inclusive. Bom, o Yuri, que tá aqui, ele tem a teoria de que Jesus era trans, né? Então, eu acho que deu muito certo, assim. E esse negócio de Jesus ser meio carinhoso e também pegou, assim, pra mim. Eu falei, nossa, cara, não... É bem interessante isso. Uhum. Tipo, eu nunca fui formado para ser uma pessoa expansiva ou machão, assim. Na verdade, sempre vi como referencial uma figura que é muito carinhosa e muito intelectual, assim. E aí tá, ok. Você se considera uma pessoa intelectual? Dá pra dizer. Um historiador. Historiador, Lê bastante e tal. Leio bastante, estudo ciências sociais, estudo humanidades e artes, né?
E quando você dá nome pra coisa, pra esse rolê, você olha e fala, isso aqui tem nome, isso aqui é submissão, isso aqui é Tá. podolatria, isso aqui é shibari, onde é que isso acontece? Lá para 2018, em 2017 eu me descobri pessoa não binária, e aí em 2018 a coisa foi quase uma sequência, assim. A de coisas. Guinada realmente é uma universidade, né, na sua vida. Foi a universidade, é. E aí, em 2018, eu comecei a dar uma fuçada na internet e eu comecei a entender, olhando pornô, olhando várias coisas, os nomes das hashtags que a gente usava para descobrir tal prática. Uhum. E assim eu fui descobrindo, né? Fui educado nesse rolê, assim, entrando na internet e descobrindo hashtags. E aí foi ótimo porque eu fui me descobrindo e fui entendendo. Na mesma época também eu tive uma prática com um top. Foi sua primeira experiência nomeada. Nomeada. Só Mas que... você teve experiências antes sexuais, assim, baunilha? Tive. Foi também nessa mesma época que eu me descobri no Monogamic e eu comecei a conhecer pessoas. Uhum. Então foi uma abertura, né? Um desabrochar, assim mesmo. Quando abriu de vez. Abri de vez, É um pouco isso, né? Você meio que narra essa barragem que represava, né? Sim. E aí quando faz um furinho, é que nem quando junta lá aquele vídeo que junta o rio na areia da praia, assim. Sim. Você abre um negocinho, de repente Já vira vai. uma enxurrada. É bem isso. Eu sinto que tinha uma caixinha de Pandora ali. Uhum. E aí eu só, por curiosidade, abri e de repente veio um monte de coisa. E foi uma sequência mesmo. E dentro do fetichismo, você é switcher. Eu sou switcher, sim. Switcher Daí convicto, um switcher... É bem caótico. Eu tô sempre fluindo entre uma coisa e outra e eu gosto disso. Uhum. Eu gosto bastante disso. Acho que eu diria até que eu preciso um pouco disso. E é bem importante. Uhum. Mas comecei como bottom, né? Daí eu aprendi algumas práticas no processo. Aí, mais recentemente, quer dizer, já faz 3 anos que eu tenho um sub. Você e Lu estão juntos há quanto tempo? Também fez 3 anos e meio já. 3 anos e meio. E aí vocês vivem uma relação age. Isso, a gente brinca com age play e algumas outras coisas também. Uhum. A gente começou com shibari e a gente tinha basicamente essa relação de daddy. Depois que a gente combinou o shibari, que eu vi que estava dando certo a prática entre nós dois, a gente combinou e falou assim, não, vamos ver o que a gente curte, né? A gente sentou numa mesa da Rua Augusta, sentou lá e falou assim, a gente com falou... a lista do Fat Life na mão. Toda a lista lá. Trocamos e aí bateu o Age Play e eu, nossa, cara, queria muito realizar isso. E aí sempre foi uma pira para mim, várias práticas que deu muito certo. E aí, assim a gente começou a DS, né? Uhum. Eu como bottom dele. Justo. E, bom, muitas coisas que eu não sabia de você, amigue. Tô impactado ainda com a história do historiador. A gente conversou tanto. Vamos falar um pouco de fotografia. Uhum. Você falou no comecinho sobre esse status voyeurístico e tudo mais. Como a fotografia chega na sua vida. Acho que eu falei tudo isso fora do microfone. Mas como a fotografia chega na sua vida e de que forma ela se desenvolve... Perdão. De que forma esse olhar se desenvolve através das artes, assim. Tá. Saindo da faculdade, da graduação, no caso, eu queria muito, era muito a minha vontade
trabalhar na área cultural. Uhum. E aí eu comecei a trabalhar em biblioteca e museu. Eu passei por algumas bibliotecas e alguns museus. O último que eu passei chamava-se Instituto Moreira Salles. Chama-se, né? Sim. Que é um prédio espelhado que tem na Avenida Paulista, que é basicamente... Tem todo tipo de arte contemporânea, mas é basicamente especializado em fotografia. Uhum. Eu entrei lá como orientador de público, e aí depois, em um ano, me promoveram por causa da minha experiência em biblioteca. E aí, na biblioteca, ela é uma biblioteca de fotografia. E aí lá eu tinha um amplo acesso a um livro muito caro, um estilo de livro muito caro, que é o fotolivro. Sim. Eu comecei Os a conhecer Taschens autores. da vida. Exatamente. Comecei a conhecer vários autores, vários fotógrafos que eu não conhecia. E aí nossa, cara, vou aprender técnica. Eu dei uma olhada nos livros de técnica. E aí nossa, acho que eu vou começar a praticar isso, essa parada. Aí eu comecei a tirar foto de mim. Aí depois eu fui para baladas noturnas de música techno e eu começava a tirar foto das performances, que eu achava deslumbrantes, assim. E aí eu comecei a fazer isso e postar no Instagram. Nisso, algumas pessoas começaram a elogiar e falar, nossa, você tira boas fotos. E aí eu fiquei, nossa, cara, será que é uma pira minha? O que tá acontecendo? E aí me chamaram para fotografar uma festa de tema LGBT, não monogamia e sexualidade positiva. E aí, aí é que começou a minha pira, né? Comecei a primeira vez eu fiz com câmera de celular mesmo, mas aí depois um afeto meu, que aliás é o meu boto, me emprestou a câmera dele, porque ele teve formação em fotografia, mas não estava usando naquele momento, e aí até hoje eu uso a câmera dele. E me desenvolvi nesse processo, assim, em festas noturnas, né? Comecei a aprender como fotografar festa noturna, como fotografar palco, performance. E aí que é muito diferente de fotografia de estúdio. Total. Do estúdio você tem o controle 100% da cena. Assim. Você consegue manipular a cena o máximo que dá. No estúdio você é o dominador e exatamente. E na festa é submisse do que tá acontecendo, né? Tem um meio caminho ali. É bem switcher também. Não, sim. Mas... Porque às vezes as pessoas não sabem como fazer. Não sabem como fotografar. Então eu tenho que dar uma dica, tenho que dar uma ideia. Eu não diria que eu sei super dirigir, mas ao mesmo tempo a gente tem que fazer essa direção. Você sabe dirigir, eu sabe dirigir sim. Pois é, então. A gente aprende na prática. Claro, não. E dirige as pessoas, então tem esse lugar duplo, assim, de estar ali. Como você chega observando. na LETS? Então, Você fotografa LETS desde a primeira edição. Desde a primeira edição. A La Mandala, que é a minha mami, inclusive, a gente se conheceu na primeira festa que eu fiz, que é a Orgástica. Sei. Na época tava rolando e aí a gente se conheceu lá, inclusive foi bem engraçado, foi num Dark Room, inclusive. Não sei se ela lembra disso, não sei se ela quer que os outros saibam, mas enfim, foi num Dark Room. Eu checo com ela antes de postar. Daí nessa eu tirava umas fotos lindas dela, porque, enfim, eu tinha muita pira em tirar foto dela, que ela é sempre muito bem vestida, sempre muito produzida. Sempre belíssima. E aí ela, um dia, alguém me falou que ela estava me chamando para um rolê. E eu, nossa, o que será que é, né? Daí ela teve um dia que ela achou meu contato, mandou mensagem e falou assim, olha, eu tô pensando em produzir uma festa baseado em fetiche e tal, porque eu já vi que você trabalha esse tema e eu acho que seria legal a gente conversar sobre. E aí eu pirei no tema,
falei, é exatamente isso que eu quero fazer. E a gente está aí já há mais de 2 anos. E é muito legal ver as primeiras fotos da Let's e as fotos de agora da Let's, porque eu sou do teatro, sou das artes, mestrado em artes e tal, não sei o quê, e uma das piras que eu tenho em fazer é pegar livro que tem obra completa de pintor. Sim. E aí eu gosto de ver a primeira obra e a última obra que tá no livro, assim. Sim. E porque eu acho que isso conta muito sobre uma história, sobre como o caminho vai acontecendo e tal. Eu sou viciado em Edward Hopper, por exemplo, então ele pintava paisagens da casa dele e tal, e aí depois ele vive a Grande Depressão, enfim, divaguei aqui. Mas é muito louco ver as primeiras fotos e o quanto você entendeu o lugar do olhar dentro da fotografia da Let's, principalmente, assim. Eu falo muito pra Mandala isso, assim, eu acho assim, não há Let's sem o Darkroom não, né, o Camão, ali, e sem Dani fotografando. Eu falei pra ela esses dias até, que a gente tava falando sobre Rei e aquela coisa toda, e eu falei assim, não, assim, o olhar, hoje em dia tem outros fotógrafos na festa, tem o Ives, que faz lá as outras coisas, mas você tem a cara da Let's, né, tipo, o olhar que a festa tem é isso. E tem um amadurecimento no olhar, assim, que é da prática, obviamente, e também do seu amadurecimento enquanto esse olhar voyeurístico, né? Uhum. Sim, com certeza. Dá para ver, assim, tanto em técnica quanto em saber me virar, eu fui crescendo, né? Acho que a Let's me deu essa oportunidade e eu adoro isso. Onde eu pude tirar foto de tudo que é prática e em diversas situações onde eu passei alguns perrengues e aí eu fui também aprendendo com os perrengues, com os erros, com as dificuldades e fui trabalhando nesse desenvolvimento, né? E aí esse olhar, assim, muita gente fala, né, do quanto ele já tá bem... como ele já permeia já a festa, o olhar da festa, e isso é bem incrível, assim. Eu fico muito honrado e alegre de saber. Às vezes é engraçado que existe algum fenômeno que é tipo, as pessoas não falam essas coisas pra mim, e eu fico sabendo de outras pessoas que falaram isso. Aí eu fico, cara, que incrível, então tem isso mesmo, então... Mas elogiem, assim, Dani, né? elogiem. Falem do trabalho, né? Acho que é massa. É um baby. Pra pessoa artista. Entendeu? Precisa... Reforço positivo que chama. Reforço positivo. Ai, cara. Mas você não sabe ainda, porque você não viu, mas tem muita foto sua na intro desse vídeo. Ah, é? Tem bastante foto sua dentro da intro. Vocês, olha só. Se virem a intro do podcast, tem, porque, enfim... eu tô falando, mas nem eu vi, porque ela não está pronta ainda, mas eu sei que tem porque fui eu que selecionei as fotos e tudo mais, a ideia não existe. Não é esse vídeo que você postou recente, não? Não, é a introdução mesmo do podcast que acontece antes, que está sendo criada, e tem algumas fotos, e algumas delas são suas, porque eu vivo na Let's, né, e tal, isso aqui. Mas a gente fez solos também. A gente fez várias coisas, né? Ai, até ensaio, 2 ensaios? 2? Não, foi um só? Só aquele laranja. Verdade. Precisamos fazer outro. Sim. Não, é que eu fotografei pra você no Mr. Fetiche. Você fotografou o Mr. Fetiche. As fotos do Mr. Fetiche semifinal e final também são de Dani. Sim. Adoro aquela foto minha, que eu acho que tá.
Se não me falha a memória. É porque eu mandei um monte de foto e não sei o que vai ficar, mas se não tiver, tá aparecendo aqui em algum lugar. Que é com aquele meu sobretudo gigantesco, assim, e tem uma leveza que eu acho que tem um trabalho da Lia maravilhoso quando ela produziu o negócio, mas também tem o olhar de captar o momento certo, assim. Sim. E também aquela foto maravilhosa, que essa não vai dar pra pôr aqui, porque tem gente pelada, que é uma que tá o Yuri e o Ronan, assim, de negócio, assim, e eu bato ao mesmo tempo, eles estão... Ai, é muito boa. Essa foto é maravilhosa. Amo essa foto, assim, super, super. Sim. Baby, vamos para o nosso bate-bola, jogo rápido. Eu vou fazer uma pergunta, você responde a primeira coisa que vier à sua cabeça, não tem certo, não tem errado, leve pro lado que você quiser. Quer tomar uma água para se preparar? Vamos todos tomar. Enquanto isso, você já curte, comenta, compartilha. Para não esquecer, já deveria ter feito isso no começo do vídeo. O mestre mandou, vai. Uma cor. Rosa. Eu achei que você ia escolher rosa para esse podcast, sabia? Você escolheu azul. Eu tô sempre nesse lugar, assim, entre metade... Eu achei que você ia... azul, na verdade, eu achei rosa. que você ia de roxo. Por que roxo? Não sei. Eu olho para você, eu vejo roxo. Eu achei que você ia no roxo, mas enfim. Uma frase ou palavra que você fala muito o tempo todo. Eu brinco que eu sou... Eu sou duas pessoas, na verdade. É não binário, mas tem uma binaridade aí, que é... A minha binaridade é a seguinte, eu sou muito corny e muito talarico. Essa que é a verdade. Um livro. Um livro. Uau. Eu li alguns. Mas... talvez toda a sequência de livros de Foucault me chama muita atenção. Deleuze e Guattari também. Uhum. E livro de fotografia, eu amo muito um presente que eu ganhei ontem, que é de Catherine Oppier, que é um livro muito lindo, com uma série que foi pro MASP recentemente, virou um catálogo, e eu amo o trabalho de Catherine Oppier. E já que você é historiador, e um período histórico. Era contemporânea. E já que você é fotógrafo, um fotógrafo. Já falei. Catherine Oppier. Mas dá pra dizer Mapplethorpe também, que eu gosto muito. E se houvesse um filme da sua vida, quem você gostaria que te interpretasse? Não precisa parecer com você. Caraca. Alguma coisa entre Johnny Depp e Elliot Page. Daí você escolhe. Entendi. Ótimo. Uma prática fetista que você não fez, mas tem vontade. Cabine tcheca. Cabine tcheca é uma coisa que me dá muito tesão. Só de pensar eu já fico doido. E eu preciso perguntar o que é, porque eu não faço a menor ideia. Pensa um Glory Hole. Tá, já entendi. Eu achei que era isso, mas aí eu só tava... Sim, entendi completamente. Entendi, tá certo. E se você fosse se definir em uma frase, que frase seria? Seria a mesma. Eu tenho duas pessoas dentro de mim. Uma é talarica, a outra é corno. Justo. Um medo. Eu tenho muito medo de aranha. Eu também. Bastante. Você sabe que eu resolvi muito a minha aracnofobia estudando aranha. Uau. Começando a ler sobre, assim. Mas rola um fascínio. Não, pra mim não rola, assim. Eu tenho muito problema com tarântula, assim. Até hoje, tarântula pra mim me dá... Mas hoje em dia eu sou mais de boa, assim, com aranhas de um modo geral. Não consigo... Mas tarântula eu não consigo ver foto. Não, eu consigo ver, mas... Acho que é por isso que eu prefiro aranhas depiladas. Perto de mim, encostando em mim, insetos é meio tenso. Mas principalmente aranha. Justo.
Gente, eu conversei com o Dani, esse maravilhoso. Se você gostou, já falei, compartilha, curte, comenta, manda pro seu amigo, pra sua amiga, pro seu amigo. Siga a gente nas redes sociais, @Confissões Consentidas, @DomMCSP. Pode ser que as minhas contas tenham caído a qualquer momento, afinal de contas o Instagram é um grande censurador de contas fetichistas. Nesse caso você acessa www.mestrecruel.com, que lá você vai ter acesso a todas as minhas redes e também pode conhecer um pouco mais de mim nesse site. Suas redes, meu bem? OYDANNAE. Esse é o meu perfil, que eu posto coisas de fetiche e vida pessoal. Mas eu tenho também o de fotografia, que aí é palco, performance e mundo fetichista, queer, que é DANNYVOIR. Dani Voar. Voar. Isso. Eu vou falar a mesma coisa. Se lê Voir. Entendi. Eu vou falar a mesma coisa que eu falei pro Nero, eu não interrompi porque eu acho tão fofinho vocês citando, mas apareceu escrito aqui embaixo pra todo mundo ler. Pronto. É isso, gente. A gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau.